coisas que abalam a relação de apego. O que eu posso fazer que prejudica a relação de apego do meu filho, né, para não ser saudável? Punições físicas ou verbais, não preciso nem comentar que a disciplina tradicional que bate na criança, que grita com a criança, vai prejudicar a relação de apego, até porque a gente não se sente amado quando a gente está apanhando, a gente não se sente querido quando a gente está sendo humilhado. A pessoa que começar a xingar você, começar a gritar com você, dizer que não te aguenta mais, que você é terrível, que você é um peso, você não vai se sentir amado. Você não olha para isso e fala, nossa, como fulano me ama. Então vai interferir na relação de apego. Punições físicas, né, tanto de bater e tudo mais, quanto verbais. Às vezes você não bate, mas você grita, você humilha, você castiga, enfim. Então isso vai interferir. Falta de tempo de qualidade, quando você não tira um tempo para dar atenção para o teu filho. Você até mora com a criança, não bate, não grita, tal, mas não dá atenção de qualidade. Você está sempre ocupado com outra coisa. Você nunca para um momento do seu dia para realmente estar com a criança, brincar com a criança, ouvir a criança, estar de verdade com a criança. A criança está desenhando na sala e você está no celular. Aí a criança fala, olha mãe, o desenho que eu fiz, você faz, e volta para o celular. Isso não é tempo de qualidade. Ou a pessoa fala assim, eu fico o dia inteiro em casa com meu filho. Tá, só que você não tá o dia inteiro dando tempo de qualidade. Desculpa, mas ninguém tá. Você tem roupa pra lavar, comida pra fazer, o chão pra limpar, roupa pra estender, o cachorro pra botar ração. Então, quando você tá lavando louça e o seu filho tá na sala, não é tempo de qualidade. Vocês estão na mesma casa, mas não estão compartilhando de tempo de qualidade. A falta de tempo de qualidade, quando você não dá a atenção que o teu filho precisa, né? Quando você não dedica atenção emocional pra ele, vai impactar também. Não atender às necessidades físicas ou emocionais da criança também, que é as duas esferas que eu falei antes. É óbvio que se você deixar o seu filho passar fome, você vai interferir na relação de apego. É óbvio que se a criança ficar toda suja, vai interferir na relação de apego. Essa é a parte fácil, que todo mundo sabe. Agora tem a parte emocional. A criança que é deixada chorando no berço, a criança que ouve o tempo inteiro que ela é um peso, que a mãe tá cansada dela. Às vezes enfim, familiares que falam para a criança, nossa, você é um estorvo, você é terrível, eu não te aguento mais. Tudo isso vai mexer com as necessidades emocionais da criança. Então não é só manter a criança limpinha, alimentada, entende? Atender as necessidades emocionais. Aquela criança que está na fase da birra e as pessoas estão brigando com ela, não estão entendendo o que ela está sentindo, o que ela está passando, porque a birra nada mais é do que um descontrole emocional, é uma necessidade emocional que a criança tem. Então, negligenciar a esfera física ou a esfera emocional da criança vai impactar na relação de apego. A esfera física é fácil, todo mundo sabe que não pode deixar a criança passar fome, mas nem todo mundo sabe que não pode deixar a criança chorando. Tem tanta gente que deixa, e aí vai impactar na parte das necessidades emocionais, que vai impactar na relação de apego. Sensação de abandono, quando a criança se sente abandonada, não necessariamente ela foi, mas ela pode se sentir. Como assim se sentir abandonada? A criança tá chorando muito, você pega, larga ela no berço, fecha a porta e sai, ela se sente abandonada. Quando você sai sem se despedir, tem muito pai, muita mãe que sai para trabalhar e faz assim, entrega a criança no colo da babá, da avó, aí a avó vai lá, distrai a criança com alguma coisa e a mãe, sai fugida, e aí quando a criança percebe, a mãe não tá mais lá. Você sair sem se despedir de uma criança pequena, para ela é extremamente doloroso, eles se sentem abandonados. Tanto é que muitos desenho de criança, eles se dedicam a dar tchau. Os desenhos dão tchau. Lembra do Teletubbies? Tá na hora de dar tchau, tá na hora de dar tchau. O desenho que dá tchau pra criança é super... Não posso dizer que é super saudável, porque desenho, de modo geral, não é saudável. Mas ele, pelo menos, tá levando em consideração que ele tem que se despedir. Porque a criança não tem noção de tempo. Pra você é óbvio que você vai trabalhar e às 8 da noite você tá de volta. Às 5 da tarde você tá de volta. Pra criança, não. Ela não sabe o que é trabalho. Ela não sabe o que são 5 da tarde. Ela não sabe o que são 8 da noite. Pra criança só existe o agora. E se você for embora, você sumiu e você não vai voltar nunca mais. É extremo desse jeito, porque eles não têm noção de tempo. Então, quando você sai sem se despedir do teu filho, marca pra ele sensação de abandono. Quando você põe no cantinho do pensamento, sensação de abandono. Eu tenho um vídeo inteirinho que eu falo sobre cantinho do pensamento. Enfim, tudo isso vai impactar na relação de apego. O que mais que vai impactar? Amor condicional. Quando você demonstra para a criança que você só gosta dela em determinadas situações. A criança faz alguma coisa errada, aí você fala, a mamãe não gosta de você assim. A mamãe não gosta desse jeito. A criança entende, a minha mãe não me ama quando eu faço algo errado. Só que o amor do adulto, que é referência do cuidador principal, precisa ser incondicional. Não importa que eu erre, que eu quebre, que eu suje, que aconteça. Você precisa me amar incondicionalmente porque a criança precisa de você para sobreviver. Então, se ela sente que ela perdeu o seu amor, lá no cérebro primitivo da criança, isso significa o quê?
eu vou morrer. Se a pessoa que me protege não gosta mais de mim, ela vai me deixar para morrer. Tá entendendo? Então mexe lá com as estruturas muito primitivas do cérebro. Amor condicional, quando a criança só se sente amada de um determinado jeito. As pessoas só tratam a criança bem quando ela tá se comportando. Quando a criança faz algo errado, é gritaria, é briga, é tapa, não sei o quê. Então ela sente que tem momentos que a mamãe, o papai e a vovó gostam de mim e momentos que eles não gostam mais. Então amor condicional é problemático. Quando a criança sofre de baixa autoestima, a autoestima da criança ela é construída. Ela não nasce com a criança e não é uma coisa que a gente dá de presente. A gente não funciona se a gente ficar dizendo você é linda, você é linda, você é linda, você é maravilhosa. Não funciona. Isso não ajuda a autoestima de ninguém. A autoestima da criança ela é construída com base no senso de capacidade. Então a criança que se sente capaz, que se sente protegida, que se sente amada, que se sente acolhida, ela forma a autoestima dela. Uma criança que sofre de baixa autoestima, ela vai ter uma relação de apego inseguro. Por quê? Se ela não confia nela mesma, se ela não gosta dela mesma, se ela não entende ela mesma, ela não vai sentir que os outros gostam dela, que os outros entendem ela. Se ela não consegue se amar, ela vai ter dificuldade de interpretar o amor dos outros. E aí, geralmente, ela cai ou naquela dependência extrema, ela fica extremamente dependente da outra pessoa, né? O apego de dependência. Ou ela cai no apego desorganizado, que ela quer mais foge e por aí vai, porque ela não tem autoestima o suficiente para criar uma relação de apego saudável, porque apego é uma troca, a pessoa me ama, eu amo de volta e assim a gente vai, é uma dança. Só existe a relação de apego entre dois seres humanos, não dá para fazer sozinho. Então, quando ela não tem uma boa autoestima, isso vai gerar uma série de problemas. Esses são problemas que vão impactar a criança para o resto da vida? Sim. Uma autoestima baixa pode gerar uma depressão no futuro? Pode. Uma sensação de abandono pode gerar problemas sociais lá na frente? Pode. Pode gerar fobias lá na frente? Pode. Punições físicas ou verbais vão prejudicar o meu filho? Sim, vão. Inclusive, existem pesquisas que comprovam que as crianças que são educadas em casas violentas, tanto fisicamente quanto verbalmente, elas ficam com o cérebro menor. A massa do cérebro da criança é menor, ela não se desenvolve direito. O cérebro da criança, eu posso dizer que atrofia, mas ele fica menor. E existem imagens que você olha para um cérebro de uma criança saudável, que foi criada numa família amorosa, generosa, empática, com disciplina, porque amor não tem nada a ver com permissividade, tá? Não é ame seu filho e deixe ele fazer o que ele quiser, não, é seja amoroso sim, seja gentil sim, mas regras, limite, criança adora limite. A gente acha que não, mas criança adora limite. A criança adora ter uma autoridade na vida dela, uma coisa não exclui a outra, precisa ter autoridade, precisa ter regra, precisa ter limite sim, só que não dá para ter só isso, uma coisa não exclui a outra. A gente ama com limite, a gente adora com regras, as duas coisas têm que andarem juntos. Então se eu bater no meu filho e tudo mais, vai prejudicar? Vai, ele vai ter sequelas lá na frente? Vai, pode ser que ele seja uma pessoa agressiva? Pode ser que ele seja uma pessoa com inteligência emocional reduzida? Pode. Inclusive, as punições, tanto físicas quanto verbais, elas mexem de tal forma na estrutura do cérebro que mexe até na capacidade da criança aprender. Existem muitas crianças que crescem e ficam com problemas de aprendizado, né? Não conseguem aprender, não conseguem se concentrar, porque sofreram determinados abusos físicos ou verbais, enfim, cresceram em lares violentos, e isso muda a estrutura do cérebro de um jeito que o lado direito do cérebro e o lado esquerdo do cérebro não gruda, né? É ao contrário, né? Esse é meu direito, lado esquerdo do cérebro não se conectam, porque eles são meio separadinhos. Opa, tremi a câmera. Porque eles são meio separadinhos, mas eles conversam, eles se conectam. E você pega as imagens do cérebro da criança que apanhou, que ouviu grito, não sei o que, e você vê que tem um espaço branco, como se tivesse um vazio no meio. O cérebro não conseguiu ligar do jeito que ele precisava. A criança tem a aprendizagem dela comprometida, tem a inteligência emocional dela comprometida. Então, qualquer coisa que vai interferir na relação de apego do teu filho, que você vai fazer constantemente, que essa vai ser a base da educação, vai impactar na criança e vai ter problema mais lá na frente.